E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço de casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Esse tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: estou bem, vivendo no meio do meu povo. Eu vou repetir: estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui 1 ano, você terá um filho nos braços. Podeis assentar. Como muitos de nós sabemos, aqui em 2 Reis, no capítulo 4, lemos a história do profeta Eliseu e a mulher sunamita. A Bíblia nos relata que sunamita era uma mulher rica. E certamente, ela era uma mulher influente. Ela era uma mulher rica, de muitas posses, e ela vivia no seu conforto. Porque, de uma certa forma, se ela era rica, havia nela um certo contentamento. Porque a Bíblia fala que ela tinha muitas posses, ela era uma mulher influente e, de uma certa forma, ela contentava com a vida que ela levava. E, como a Bíblia nos relata, ela tinha um marido de idade avançada. E ela não tinha filhos. E aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você está contente com a vida que você tem levado? Você está confortável diante da vida que você tem levado? Porque aquela mulher, a Bíblia nos relata que o tempo passou, mas ela vivia bem. Ela vivia bem no meio do teu povo, ela estava conformada. O tempo passou, a sunamita não tinha gerado, mas ela estava confortável. E aqui eu quero que vocês meditem essa noite, se está tudo bem, se está confortável, se para você está ok. Às vezes o tempo passou, às vezes você nem gerou, mas está tudo bem. Porque sunamita, ela estava bem no meio do teu povo, ela tinha posses, mas lhe faltava algo. E às vezes, você está vivendo em um contentamento que para você está tudo bem. Você nem gerou, às vezes você nem viveu o propósito, o fato do tempo ter passado. A gente vive uma vida no conformismo. A gente vem aqui na igreja 2 vezes na semana. Às vezes a gente é ativa em tudo na igreja. Mas você tem gerado? A pergunta de hoje é, irmão, desculpa se eu emocionar, porque o Senhor falou muito forte em meu coração nessa palavra.
E às vezes você está aqui tem tanto tempo. Às vezes você está confortável, mas você nem gerou. E a pergunta de hoje é: você está bem? Você está bem? Você está bem no seu conformismo? Você acostumou o fato de, como eu disse aqui, né? Mas eu sou tão ativa. Mas isso faz você estar bem? Está confortável. Se está confortável, você não está bem. Porque essa mulher, a Bíblia nos relata que o tempo passou. E Sunamita não tinha filhos. Ela era estéril. Eu vejo que, de um certo modo, a esterilidade dela causou uma vergonha. Mas aquilo ficava oculto. E ela se conformou em não gerar. Quantos de nós aqui estamos satisfeitos? Satisfeitos com a vida que a gente está levando? Passando, entrando. A gente recebe uma palavra. Toda vez que eu venho aqui, eu falo assim: meu Deus, eu venho com expectativa e eu saio cheia. Mas e aí? Tem se transformado? Você está confortável de chegar aqui, receber uma palavra, receber uma revelação? Porque a revelação, ela vem do alto. A revelação é o Senhor falando, porque a palavra dele, ela é viva. Então, se ela é viva, ela tem que trazer a transformação. Então, se você está confortável, sem ser transformado, você não está bem. Porque aquela mulher, ela se sentia bem no seu conforto, porque ela se preencheu com outras coisas. Às vezes, você pode estar num momento da sua vida que a sua empresa vai bem, a sua família vai bem, até razoável às vezes, mas você está confortável com essa vida. Às vezes você falando assim, mas não me falta nada. Até que ponto para você está bem? Até que ponto para você chegou num contentamento? O tempo passou. Às vezes você está aqui 2, 3 ou meses. E aí? Está confortável? A pergunta é: você está bem? Você está bem? Você está bem sem gerar? Você conformou o tempo passar e você não dá frutos? O Senhor tem cumprido o propósito dele na sua vida? Passa domingo? Passa segunda? Olha, eu sempre faço uma pergunta assim: Senhor, o Senhor cumpriu hoje a tua vontade na minha vida? Porque cada dia que passa um dia nessa terra, eu falo assim: Senhor, menos um dia na terra. Se é menos um dia na terra, você está mais próxima dos céus. Mas você está bem? Você está pronta para você caminhar para o reino? Porque você nem gerou, mas você está tudo bem. Então, às vezes, lhe falta algo. Porque quando a Bíblia relata que o marido já tinha idade avançada, ela estava conformada. Ela estava contente. Ela sempre declarava que estava bem. Talvez você está faltando algo, mas você declara que está bem, está confortável. E a Bíblia fala que sempre que o profeta passava por Sunem, ela observava. Quantos de nós aqui, o Senhor está passando e você está observando? Quantos de nós aqui, a gente vê de longe o Senhor operando um milagre na vida de fulano, de ciclano, de beltrano, e você está vendo o Senhor passar. Porque ela o observava. E ela observava e ela o hospedou na sua casa. Às vezes tem muitos aqui que estão observando. Às vezes muito aqui já hospedou o Senhor, mas o Senhor ainda não fez morada. Sabe por quê? Tem uma grande diferença entre você hospedar e o Senhor morar. Sabe por quê?
Hospedar é momentâneo, mas morar é definitivo. E o Senhor está fazendo morada? O Senhor está só passando? Ou o Senhor só foi hospedado? Ele só hospedou aí? Porque se Ele estiver fazendo morada, você vai ter uma vida transformada. Mas se você estiver só observando, você vai ver Ele passar. Mas essa noite, Ele veio para fazer a morada definitiva. Não veio para passar e também não veio para você observar. Então, que o Senhor não venha hospedar, que não venha ser temporal, que venha ser fixo na sua vida, que Ele venha fazer morada. Aquele profeta, depois que Sunamita hospedou ele queria abençoá-la de alguma forma, né? Que ele sentiu grato pela hospitalidade dela. E ele queria recompensá-la. E essa noite, o Senhor, Ele quer te abençoar. Ele quer te recompensar. Mas para Ele te abençoar, Ele tem que fazer morada. Ele tem que fazer morada. Sabe por quê? Porque às vezes, você até aceitou o Senhor. Você aceitou Jesus como seu suficiente Salvador. Ele pode ter hospedado na sua casa. Mas Ele fala essa noite, mas eu não estou habitando. Eu ainda não estou habitando. E às vezes você está contente só de o Senhor ter passado ou só de ter hospedado. Mas Ele veio essa noite para fazer morada. E o profeta, ele chama o teu servo e ele pede o teu servo para chamar a Sunamita. E ela se põe diante do profeta. Então o profeta pergunta a ela: o que podemos fazer pela senhora? Então a pergunta do Senhor essa noite é: Paula, Adriana e os demais, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você, para você viver a minha transformação? Você está bem? Você está bem, lhe faltando algo? Você está contente? Você está satisfeita? Porque Sunamita, o profeta, ele insistia com ela. O que podemos fazer pela senhora? Ela declarava: estou bem, vivendo no meio do meu povo. Nós brasileiros, né? Eu estava falando com a minha irmã no carro. A gente tem um sonho americano, né? Sempre quis vir para cá. Eu ouço muito no meu trabalho as pessoas falam assim: nossa, mas nem se compara a segurança dos Estados Unidos. Nem se compara a estabilidade nos Estados Unidos. Aí, às vezes está confortável. Você está aqui ganhando dólar. Seus filhos têm acesso a tudo. Você pode ter... Aqui no Brasil a gente ganha salário, né? Por mês. A gente ganha hora. Está confortável para você? Ela declarava assim: estou bem no meio do meu povo. Estou bem no meio do meu povo. Não sabendo ela que, dando continuidade à leitura, aquele lugar, ela declarava estar bem, ia vir o caos. E às vezes você declara que está bem aqui nos Estados Unidos, e nós sabemos que essa terra vai vir a destruição. Então, até que ponto você está bem? Até que ponto você está confortável? Quando ela declarava que estava bem, era como se ela dissesse: não tenho qualquer necessidade. Não tenho qualquer necessidade. E o Senhor deseja hoje fazer em nossas vidas algo novo. Só que Ele pretende hoje te tirar do seu conforto. Olha, Sunamita já não era mais jovem.
E como eu disse anteriormente, ela não havia gerado. O tempo passou, ela se conformou. E quantas vezes, diante do nosso contentamento, o Senhor não pode fazer nada? Porque você está contente. E Ele está indo, está bom para você. E às vezes o seu conformismo te impede o Senhor de operar. O que me choca naquela mulher é o fato dela não ter gerado, mas ela se sentia bem. O que me espanta naquela mulher é que o tempo passou e ela se preencheu. E ela conformou. Irmãos, Jesus está voltando. E estamos vivendo um tempo que se você conformar com uma vida medíocre de servir a Ele, irmãos, você não vai se garantir. Você não vai se garantir. Se você permanecer no seu contentamento, você não vai se garantir. Você precisa gerar. Porque está faltando algo. E através do que você gerar, que vai te garantir lá na frente. E a pergunta é também, o que te fez conformar? Às vezes, você não conseguiu fluir da maneira que você desejava. Às vezes o tempo passou, mas o Senhor não quis me abençoar nessa área, está tudo bem. Não, está bom para mim assim. O Senhor essa noite fala, hoje eu quero gerar vida. Hoje eu quero trazer a transformação. E o Senhor essa noite, Ele deseja, irmãos, a pergunta insistente aqui é, você está bem? Você está bem? Eu ainda nem executei a minha obra. Você não viveu o meu propósito. Mas você está bem? O que te fez contentar até hoje? Você vinha à igreja? Você tem uma vida razoável? Isso te fez contentar? Porque, olha, o tempo passou para ela. O tempo está passando para nós. Não é suposto a gente receber todo domingo, toda quarta-feira, uma revelação. A gente está contente, está acomodado, está satisfeito sem ter gerado. Porque aquela mulher, a vida só veio a mudar depois que ela gerou. Depois que Sunamita gerou, que ela viveu o propósito. Entenda que se você estiver confortável sem gerar, você não está bem. Sabe por quê? Ela não estava bem. E olha, iria piorar, Adriana. Ela só não estava bem, mas como iria piorar. Então, ela só veio a viver o propósito depois que ela gerou, pastora Priscila. Então, depois que ela gerou, que ela viveu a transformação e o milagre, que ela pôde aproximar mais de Deus. Sabe por quê? Após ela ter gerado, ela teve um encontro. E aquele encontro que ela teve com o Senhor, que a garantiu no tempo futuro. Você precisa gerar. Sabe por quê? Para no tempo futuro, o Senhor, Ele restituir o que Ele tem para você. Mas se você não gerar o que Ele tem, você está com a sua vida fadada ao fracasso. Se você está contente em servir ao Senhor, do jeito que você está condenada ao fracasso. Porque aquela mulher, antes dela ter o filho, ela não o desejava, porque ela não tinha gerado. Mas quando ela teve o filho, ela o desejou mais que tudo na vida. Então, depois que você gerar o que o Senhor tem para você, você não vai querer abrir mão de estar com o Senhor. Porque a Bíblia fala que ela veio a gerar. Ela veio a gerar. E quando ela gerou, eu vou abrir aqui. No versículo 15. Não precisa abrir não, gente, para achar que eu vou ler aqui rapidinho. Quando o profeta disse, por esse tempo, daqui 1 ano,
você terá um filho nos braços. A história dela só foi transformada depois que ela gerou. E ela reconheceu quem era Deus na vida dela. Irmãos, vocês estão entendendo que você precisa gerar? Que está faltando algo? Você está entendendo que você não pode estar contente, nem satisfeita em viver uma vida razoável? Você está entendendo que você não pode só observar o Senhor? Você não pode estar de longe? O que para você está bom? O que para você é tudo? Porque tudo para ela eram os bens dela. O que é tudo para você? A sua casa? Os seus filhos? O seu trabalho? O que te faz tornar satisfeita? As coisas da terra? Porque essa terra, ela vai ser destruída. O pastor Douglas levou uma mensagem lá em Chelsea. Uma parte que ele falou que me tocou muito. Quando ele citou sobre a mulher de Ló. Quando ela avistou aquela terra, ela desejou aquela terra. E o coração dela estava naquela terra. Mas mal ela sabia que aquela terra seria destruída. Mas aqui, nós sabemos que essa terra vai ser destruída. Porque o nosso coração está aqui. Por que o nosso coração está nas coisas terrestres? Porque você está contentando e se alimentando das coisas terrestres. Onde está o seu coração? O que te fez sentir satisfeita? O que te fez contentar? Sendo que você não gerou o que o Senhor tinha para a sua vida. Como está seu ministério? Como está a sua vida de oração? Como está a sua leitura bíblica? Irmãos, se não está ok, se não está em dia, e você está satisfeito, você não está bem. E pode piorar. Se você não está se sentindo incomodado com a vida razoável, você está confortável no meio do seu contentamento. Está tudo bem aí, irmãos? Você está bem? Faz uma autoanálise aí. Não, Fábia, está tudo ok. A minha vida espiritual está ok? A minha leitura bíblica está ok? Fala para o Senhor, está tudo bem. E essa noite a pergunta é, está mesmo tudo bem? Eu tenho cumprido meu propósito aí? Você tem gerado? Como eu insisto em dizer, se você não gerou, você não está bem. Às vezes você pode estar acostumado com o seu medo, a sua dúvida, a sua incredulidade, a sua fraqueza, a sua inferioridade. E você está contente. Porque ela estava contente. O tempo passou, ela declara, estou bem no meio do meu povo. E você? Você realmente está bem? O que você tem hoje? O que você apresenta hoje diante do Senhor é suficiente? É o bastante? É só isso que ele pode, que você pode oferecer? Porque às vezes o seu conformismo pode estar impedindo a sua vida de ser transformada. Que você essa noite saia do contentamento. Que você essa noite receba o que Deus tem para você, para que a obra ela venha a ser completa. Porque o Senhor, como eu disse, o Senhor está voltando. A gente não pode viver uma vida confortável, sabendo que tem um céu que nos espera. Sabendo que tem um Deus que Ele ainda não completou a obra. Então, hoje, faz uma autoanálise e pergunta assim, Senhor, onde eu me acomodei? Onde eu me senti bem? Ao ponto de não viver o teu propósito. Olha, irmãos, um dia, depois que o Senhor, eu falo depois que o Senhor te encontrar, você vai desejá-lo mais que tudo na sua vida. Sabe por quê? Porque vai ser inegociável você abrir mão de estar com Ele. É inegociável.
Eu lembro que, quando o Senhor me encontrou, sabe aquela fase do primeiro amor? Eu desejava mais que tudo na minha vida. E teve um dia que eu cheguei diante do Senhor, eu toda emotiva. Eu chorei. Falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo tempo perdido. Me perdoa pelo tempo que eu retardei a sua obra na minha vida. Sabe o que o Senhor falou comigo? Ele mostrou um relógio. E esse relógio, o ponteiro, ele passava voando assim, ó, vá, voando, vá. Eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo assim, tenho pressa. Então, vem correndo. Sabe o que ele quis dizer? Sabe correr? Ele tem pressa. Se você perdeu tempo, então você corre. Porque o Senhor tem pressa. Porque o tempo está passando. O tempo passou. E você tem que assumir que realmente está confortável. Que está faltando algo. Porque você precisa correr, que o Senhor tem pressa. E você tendo pressa, o Senhor, Ele vai mudar o seu destino. E quando Ele mudar, Ele vai começar a operar o que Ele tem para a sua vida. E para isso, vai precisar haver morte. Sabe por quê? Aquela mulher, depois que ela gerou, o filho dela veio a morrer. E quantos de nós aqui vai chegar uma situação, irmãos, quando você gerar, vai chegar uma situação na sua casa, que o Senhor vai trazer um movimento, e que vai mudar tudo. Você vai ter perda, você vai sofrer o luto, mas você tem que saber qual a direção que você vai tomar. Porque aquela mulher, a Bíblia nos diz que o filho dela veio a falecer. Só que ela sabia a quem recorrer. E quando ela recorreu ao profeta, a Bíblia diz que ele fala para ela, não cumprimente ninguém, não responda a ninguém. Olha, vai ter situação na sua caminhada que você não vai poder distrair. Que você vai ter que ter o olhar focado no Senhor. Sabe por quê? Ela teve que lidar com a morte. Onde aí o Senhor vai precisar trazer a morte? Onde aí está impedindo o Senhor de gerar a vida? Pergunta ao Senhor essa noite, Senhor, o que precisa morrer aqui? O que precisa morrer aqui? A Bíblia tem um versículo em Salmos, se eu não me engano, que fala assim, bem-aventurado aquele que não habita nele o espírito de engano. Irmãos, se nós reconhecermos que nós somos falhos, que vivemos em iniquidade, reconhecer e confessar os nossos pecados, nós seremos alcançados. Então, que venhamos reconhecer onde tem morte aqui, para o Senhor trazer vida. Não permita mais que o inimigo venha roubar o que o Senhor tem para você. Não permita mais o tempo passar e você viver do conformismo, na sua comodidade, no seu conforto, na sua casa. Seu filho vai bem? Está confortável? A sua saúde vai bem? Está confortável? O seu trabalho vai bem? Está confortável? Mas você gerou? A pergunta é, você gerou? Porque depois que ela gerou, que ela viveu o propósito, que a garantiu no tempo futuro. O que você está vivendo hoje vai te garantir amanhã? A vida que você leva hoje vai te garantir amanhã? Porque você vai ter que percorrer um caminho. E este caminho, ele vai te custar um esforço. E você vai ter que ouvir, ter o discernimento de ouvir a voz de Deus. Você vai ter que ir no caminho da morte, no caminho que você percorrer, você vai ter que ter o discernimento e a intimidade, porque, olha, quando ela foi diante do profeta, ela tinha intimidade com ele. Ela sabia a quem recorrer. Aquele que fez ela gerar, ela sabia. Mas e você? E você? O que te garante hoje? Quando você passar pelo caminho, você tem uma direção?
Você sabe para onde recorrer? Você está ouvindo realmente a voz de Deus? O Senhor uma vez me deu uma palavra onde Ele dizia: não conhece nem a minha voz, não discerne a minha voz. Como que vão discernir quando a trombeta tocar? Você acha mesmo que você, não reconhecendo a voz do Senhor, você vai ouvir a trombeta tocar? Você vai discernir quando Ele chamar o seu nome? Você realmente está preparada para ouvir, passar pelo caminho, fazer um esforço, morrer, recorrer ao Senhor? Ou você está distraída? Ou você se distraiu no meio da sua luta, no meio da sua prova? Porque ela tinha que percorrer o caminho, ir até o profeta e voltar na mesma direção. E você se perdeu em quê? Qual fase da sua vida que te fez se conformar e se perder? O que você está vivendo hoje que te fez perder no caminho? Qual a direção que você está tendo hoje? Qual o caminho que você está seguindo hoje? Está buscando auxílio em quem? Em quem? Às vezes numa amizade, às vezes num vídeo no YouTube. Porque às vezes, irmãos, as pessoas preferem se alimentar de um pregador de fora do que na igreja onde ele foi plantado. Nem sei porque eu estou falando isso. Mas Deus precisa de Deus falar. E muitas das vezes, a palavra está aqui. Tem um banquete para você aqui, mas você rejeita. Tem um banquete aqui. Tem uma palavra que ela vai te trazer vida, mas você rejeita. Então, que você venha buscar o auxílio somente para aquele que pode trazer a vida. E muitas das vezes, igual aquela mulher, no meio do processo, ela questionou. Quando o filho veio a morrer, ela disse: mas meu Senhor, eu não te pedi esse filho. Irmãos, o caminho é estreito, né? O caminho é estreito. Quantas vezes você pode indagar ou questionar o Senhor: mas Senhor, eu nem te pedi isso. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que você está me permitindo eu viver isso? É o caminho, você vai ter que passar. Tem um hino que fala assim, ó: quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Irmãos, oh meu Deus, esse portão é para quem vencer. É para quem vencer. Não é para os covardes, não, irmão pastor Douglas. Não é para os covardes. Não é para os fracos. Não é para os tímidos. Não é, é para aquele que vencer. E se você tem que vencer, você tem que triunfar. Vai ter um caminho para você passar. Você está pronto para passar? Que a gente fala assim: meu Deus, o céu me espera. Você realmente está pronto? Você não está vencendo nem sua carne. Você não está vencendo nem sua carne. Você não está combatendo nem sua vontade humana. Como que você vai vencer assim? Como que você vai vencer? A carne grita todos os dias. Eu falo assim: meu Deus, o Senhor falou comigo tanto essa manhã. Aí quando dá tarde, a carne gritou. Eu falo que, uma vez, a pessoa falou comigo assim: ô Fábia, o problema não é morrer, é permanecer morto. E é verdade. O problema, Paulo, não é morrer, é permanecer morto. Sabe por quê? Nossa humanidade, muitas das vezes, atrapalha o que Deus quer gerar em nós. A nossa humanidade, ela limita Deus, irmão Simvaldo. E às vezes Deus quer agir de uma maneira sobrenatural. Mas a nossa humanidade, ela fala mais alto. E a gente continua confortável. Então, que essa noite você venha desejar viver o propósito. Porque tem que haver uma raiz em você. Porque aquela mulher tinha um vazio nela. Às vezes tem um vazio em você
que você se preencheu com coisas. A gente ouve falar assim, ah não, tô bem não, vou viajar hoje. Ah não, vou comprar uma roupa nova. Ah não, tô bem. Aqui. Isso. Aqui, ó. Vou dar exemplo aqui, porque isso eu passo diariamente. A cliente chega lá, irmãos, a cliente tem um cabelo longo, ela sempre gostou do cabelo longo. Só que aquele dia é o dia mal dela. Ela fala assim, ó, eu quero cortar o cabelo aqui. Olha, eu conheço ela tem 10 anos. Ela gosta daquele cabelo e combina com ela, tá tudo bem. Não, hoje eu não estou bem não, tem um vazio. Eu quero mudar. Aí eu falo assim, então tá bom, vamos fazer uma franja. Vamos fazer um repicado. Porque se ela olhar para o espelho, ver aquele cabelo curto depois que ela voltar ao normal, vai me odiar. Aí eu falo com ela assim, você quer mudar? Vamos fazer uma franja, um repicado. Eu vou e faço uma escova, assim, uma finalização que ela, uau, mudei demais. Não mudou nada. Isso aí foi a finalização e ela se preenche com aquilo. Na verdade, é uma coisa momentânea. E às vezes você acha que o preencher está em coisas. E as coisas aqui são temporais. E você às vezes deve estar preenchendo, às vezes seu dia a dia está te trazendo uma rotina que você está se preenchendo com coisas que não têm vida. Uma vez o pastor Daniel levou uma palavra. Eu lembro que eu cheguei na minha irmã, ela me permite falar, e ele falou tanto de, tem vida aí não, tem morte aí, Deus não está aí não. Cheguei na casa dela e ela estava seguindo uma influência lá, tal, ela me falando um monte de coisa, que legal, vamos fazer isso. Eu falei assim, tem vida aí não. Eu falei, tem vida aí não, Biane. O meu foco não é esse aí mais não. Então, assim, é brincadeira, mas assim, não que não é saudável a gente fazer uma viagem, não é verdade? É bom fazer uma viagem, não é? É bom. Aqui não é ruim. Vitamina D. Ainda mais aqui que o verão voa. Muito bom, não é? Mas aqui seu coração está onde? Olha, você está se preenchendo com o quê? Sabe por quê? Que eu falo que nós somos um eterno insatisfeito, não é verdade? Às vezes você compra um look, já saiu de moda, quero outro. Ai, meu Deus! Aí às vezes você vai lá, Senhor, eu queria a casa dos meus sonhos, Deus te dá. Mas essa aí não cabe mais. Essa aí não faz jus. Então, oh meu Deus. Então, assim, muitas das vezes, eu dou esse exemplo porque nós somos eternos satisfeitos. Então, assim, por mais que você tenha, sempre vai querer mais. Sabe por quê? Sabe o que preenche? É a presença. Sabe o que preenche? É o Senhor. E outra, olha aqui, muito mais nós teremos na eternidade. Porque nada se compara à eternidade. Irmãos, e no dia que você desejar o céu, meu Deus, as coisas deste mundo se murcharão diante dos seus olhos. Aqui, não é pecado você ter, até porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata, certo? Mas o seu coração não pode estar aqui, sabe? Porque você não é daqui. A sua morada eterna é no céu. Então, que você não venha ficar confortável com as coisas dessa terra. Que você não venha se preencher com as coisas temporais. Que o seu prazer venha ser em vir na casa do Senhor, em ler a Bíblia, que venha ser ter uma vida de oração, que você não venha aceitar a estar no conformismo. Sabe por quê? O Senhor, Ele precisa, irmãos, se revelar. Sabe por quê? Existe uma diferença muito grande em o Senhor se revelar e em você conhecer Ele. Sabe por quê? A Adriana, ela me conhece. Vocês me conhecem. Sabe que eu sou a Fábia, mãe de 2, esposa do Júnior. Olha aqui. Meu marido, eu já me revelei a ele. Porque, sabe por quê? Eu tenho intimidade. Aí, às vezes, você me conhece. Mas eu ainda não me revelei. Sabe por quê? Sabe quando eu vou me revelar? Quando eu tiver uma intimidade. Assim é com o Senhor.
Às vezes você o conhece. Sabe que Ele é o Senhor da sua vida. Sabe que Ele é o Senhor e Salvador, pode todas as coisas, mas Ele já se revelou. Sabe quando Ele vai se revelar? Quando você estiver uma vida de intimidade. Ele vai se revelar. Entenderam que tem uma diferença entre você o conhecer e Ele se revelar? E quando Ele se revelar, vai ser neste momento que você vai gerar. Só quando Ele se revelar. E, como eu disse, que você venha gerar para o Senhor cumprir o propósito dEle na sua vida. Que você não venha só hospedar o Senhor ou ver Ele passar de longe. Sabe por quê? Talvez, se aquela mulher estivesse somente hospedado o profeta, ela nem seria lembrada. Sabe por que ela foi lembrada? Pela história dela ter gerado. Se Sunamita estivesse só hospedado aquele profeta que ela viu passar, ela nem teria sido lembrada. Mas ela o hospedou, ela gerou, e a história dela que a garantiu no futuro. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que aquela mesma terra que ela declarava estar bem, viu uma fome sobre aquela terra. Aquela mesma terra que ela declarou, não me falta nada, eu estou bem no meio do meu povo, aquela terra, ela seria destruída. Eu vou ler, não precisa abrir, vou ler com vocês aqui, no versículo 8, 1 e 2, que fala assim, presta atenção. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo, levanta-te e sai daqui com os membros da sua família e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Meu Deus. Meu Deus. O que te traz hoje estabilidade? Vai te garantir amanhã? Onde você está, vai te garantir amanhã? Quando vier a fome? Porque, olha, Jesus está voltando. Os sinais são evidentes. E quando vier o dia mau? Você se garante? Você vai peregrinar para onde? Porque você está confortável que hoje. Você tem tudo hoje. Mas quando vier o dia mau, para onde você vai recorrer? Você está ok hoje? Até o dia de hoje? Você está pronto? Para dar uma volta? E às vezes perder tudo? Você está pronto para abrir mão? Porque ela teve que peregrinar. Ela teve que dar uma volta. E quando vier o dia mau, irmãos, você é apegada nas coisas, na casa, no trabalho, coisas temporais. Quando vier o dia mau, você ter que percorrer o caminho, vai te garantir amanhã? Para onde você vai? Qual a direção que você tem? Sabe por quê? Ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Mas veio o dia que ela foi lembrada. Sabe por que ela foi lembrada? Porque ela gerou. Ela gerou. Ela teve o encontro real com o Senhor. Ela gerou. Ele transformou a vida dela.
E no momento em que ela retornou à sua cidade, ela chegou diante do rei para exigir a devolução da sua propriedade. Irmãos, quando aquela mulher, ela retornou, quando o rei, ela chegou diante do rei para exigir a sua propriedade. O rei perguntou ao seu servo: me conte os feitos de Eliseu. E Eliseu, ele começou a falar sobre Sunamita. Irmãos, essa parte, o Senhor falou muito em meu coração. Porque quando o rei, ele perguntava sobre os feitos de Eliseu, ele me conte sobre a mulher que Eliseu restaurou a vida. Irmãos, quem chega diante do rei? Sunamita. E ela foi reconhecida. E você hoje, quando você chegar diante de Deus, Ele vai falar assim: eu te conheço. Você vai ter uma história para contar para o Senhor. Você vai ter a apresentar para Ele aquilo que você gerou. Sabe por quê? Ela foi lembrada. E você? Você vai ser lembrado. Ou o Senhor vai declarar assim, ó: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Irmãos, sabe que ela foi lembrada? Sabe por quê? Porque ela gerou. Como eu disse aqui antes, se talvez ela tivesse, Patrícia, somente hospedado o profeta, ela não seria lembrada. Mas como ela gerou diante do rei, quando ele perguntava, a mesma se deparou diante do rei. E ele falou assim, ó: me conte tudo. E ao ela contar a sua história, tudo foi restituído. Tudo foi restituído. E você está disposta? A sua história hoje te garante amanhã. Quando você chegar diante de Deus, o que você vai ter para apresentar para Ele? Você está entendendo que para você viver o propósito vai ter que gerar? Você está entendendo? Se você ficar no conformismo, você não vai gerar. Que tem que haver algo aí que o Senhor vai gerar vida. Deixa eu te falar. Olha, ela teve que lidar com a morte. Ela teve que percorrer o caminho. Ela teve que reconhecer. Ela teve que peregrinar. Olha o caminho dessa mulher. Irmãos, o caminho, ele é estreito. Mas quando o Senhor completar a obra, quando você aproximar diante dele, é falar assim, ó: eu te conheço. Você viveu o que ele tinha para você. Apóstolo Paulo, quando ele declara: combati o bom combate. Irmãos, você está completando o combate. Irmãos, completei a carreira. Você vai completar? Para chegar diante de Deus, guardei a fé. Irmãos, se você não está vivendo um propósito, eu insisto em declarar para você que você não está bem. Se você não está gerando, você não está bem. E o Senhor, essa noite, Ele quer te conhecer. Ele quer te reconhecer. Quando tudo estiver no fim, o anjo chegar e falar assim: Senhor, é ela.
Senhor, é Ele. E o Senhor falar assim, ó, seja bem-vinda. E o Senhor te reconhecer pelo que Ele fez na sua vida. E você entendeu que o que ela viveu a garantiu? Você quer que o Senhor te reconheça? Você quer que o Senhor, você está vivendo hoje, vai te assegurar? Para pensar aí. Vai te assegurar amanhã? Como eu disse, há um portão celestial para a gente passar. Mas você se garante amanhã? Você está bem mesmo? Até que ponto você está bem? Está vivendo o propósito? Imagina, irmãos, o Senhor não te reconhecer. Não, essa daí, ó. Essa daí, eu passei por ela. Essa daí, eu só hospedei na casa dela. Mas essa eu conheço, porque eu fiz morada. Você está em que estágio hoje? Está vendo o Senhor passar? Você está hospedando Ele? Ou está fazendo morada? Qual situação você se encontra hoje? Porque hoje é o dia que o Senhor escolheu para te dar uma nova oportunidade. Para restituir tudo. Para te levar ao caminho que deseja para você. Essa noite foi noite que o Senhor escolheu para falar assim, ó, hoje Ele e ela vai gerar. Porque hoje Ele vê o seu encontro. E essa noite Ele quer mudar o seu caminho. Se houve morte aí, hoje Ele quer gerar vida. Hoje Ele veio para gerar vida. Então eu te convido para vir até a frente. Vem até a frente que hoje o Senhor, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te trazer algo novo. Vem diante do Senhor. Peça ao Espírito Santo, em que momento eu estive confortável? Em que momento eu estive conformada? E fala para essa noite, Senhor, essa noite eu decido gerar. E depois que você gerar, que você vai viver o propósito, que você vai seguir o caminho. Feche seus olhos, coloca as mãos sobre o seu coração e diga ao Senhor essa noite, fala assim, Senhor, faz morada aqui hoje. Eu quero viver os seus feitos. Não rejeita mais o que o Senhor tem para você. Fala assim, Senhor, haja a favor, haja ao meu favor. Em nome de Jesus, ó Pai, me garante para o tempo futuro. Porque nós sabemos, irmãos, que os dias vai mal. Nós devemos nos desapegar das coisas dessa terra. Porque nós não somos daqui. Você vai se encontrar com o Rei. E Ele deseja hoje mudar a sua história. Ele deseja hoje mudar a sua vida. Você precisa viver o que você não viveu. Para o Senhor completar a obra. E na sua caminhada, Ele vai te reconhecer. E eu declaro hoje que o Senhor vai te ajudar. Você vai caminhar. Você vai gerar. Onde houve morte aí, vai haver vida. Onde houve conformismo aí, o Senhor vai de contra. O Senhor vai tirar aquela falsa paz. O espírito de engano. Sabe por quê? Muitas das vezes, o diabo ele traz uma falsa paz. Eu lembro que uma vez, a pastora Geu pregando, ela falou assim, cuidado, para você não ir para o inferno confortável. Então, se hoje você está confortável, se o diabo, o inimigo, te trouxe hoje uma falsa paz, hoje o Senhor muda a sua história. O Senhor vai transformar. E que Ele venha revelar a você o que está faltando. Onde falta algo dele aí que você conformou? Chega, irmãos. Chega de ver o Senhor passar. Chega de ver Ele de longe. Porque hoje Ele quer aproximar e Ele quer mudar tudo. E eu declaro hoje que você vai viver o propósito do Senhor. Eu declaro hoje que você vai gerar. Em nome de Jesus.
Amém, aleluia. A palavra do Senhor hoje foi clara. Nós precisamos gerar. E se não estamos gerando, é porque nós estamos estéreis. E hoje nós precisamos, não podemos sair daqui sem nós orarmos contra toda esterilidade espiritual. Como a Fábia pregou aqui, às vezes você está há anos, já aceitou o Senhor há muito tempo. E nós nos conformamos já a não ter aquele fruto na nossa vida. E o Senhor falou claríssimo nessa noite, nós precisamos ter os frutos do Senhor. Então, este momento é um momento de você agora refletir. Feche os seus olhos. Reflita aí na sua vida. Se você reconhece que nessa área da sua vida espiritual, não só na ministerial, estou falando na sua vida espiritual, se você não tem gerado frutos, e frutos que permaneçam, frutos que vêm da presença do Senhor. Quando nós não geramos, é porque é uma morte ali. E nós precisamos, não podemos sair daqui sem orar sobre isso. Então, neste momento, nós vamos orar contra toda a esterilidade espiritual. Nós não podemos entrar e sair da casa do Senhor, assim como foi pregado, e sair da mesma maneira. Algo precisa gerar em nós. Algo, a unção do Senhor tem que agir em nós. Nós não podemos ser os mesmos de semana passada. Nós não podemos ser os mesmos do ano passado. Ontem o pastor trouxe uma palavra sobre coisas velhas, porque nós lembramos assim, nossa, há 10 anos atrás eu era assim, e o Senhor está falando assim, como você está hoje, porque há algo novo que eu quero tirar, algo novo que eu quero te dar, algo novo que eu quero que você produza em você, e o que você ainda este ano, em 2026, não produziu para o Senhor, agora é a hora. Eu creio que o Senhor está alinhando os nossos corações, porque até o final deste ano, nós temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Há tempo de gerar. Você crê nisso? Dá tempo de gerar. Dá tempo de ter os frutos do Senhor. Dá tempo de nós vermos a nossa vida espiritual diferente. Há um crescimento que nós não alcançamos ainda. Há um fruto que nós não demos ao Senhor. E agora é o momento de você perguntar para Ele, Senhor, qual fruto o Senhor está esperando de mim que eu ainda não gerei? Esse é o seu momento. Qual fruto que o Senhor está esperando de mim que eu ainda não gerei? Porque não é o fruto do seu achismo, não é o fruto da sua alma, não é o fruto da sua carne, não é o fruto do seu eu, é o fruto do Espírito de Deus na sua vida. O que Ele te chamou para você viver, para você gerar em 2026. Abre os seus olhos agora e olha bem para mim. O Senhor pode mudar. Até 31 de dezembro de 2026, você pode subir aqui, vir aqui à frente e testemunhar. Eu não havia gerado, mas eu comecei a dar frutos. Tem coisas diferentes na minha vida de oração. Tem coisas diferentes na minha casa. Tem coisas diferentes no meu trabalho. Tem coisas diferentes na minha escola. Tem coisas diferentes em mim. Então essa mensagem, essa oração agora é para você que ouviu essa palavra e você está cansado de dizer, tá tudo bem, e se conformou por não gerar. Agora é hora de gerar. E se você quer gerar, vem aqui, nós vamos orar.